Bom dia, todas, todos, todes. Vamos à leitura das senhas diárias deste dia 4 de julho de 2022, uma segunda-feira. O primeiro versículo das senhas para hoje vem do livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 2. A minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante das minhas palavras. A minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra, no singular, que treme diante da minha palavra. É um pouquinho diferente das minhas palavras, da minha palavra. Ela tem um traço único, que nós já tratamos a vontade de Deus. E João é agora, o segundo versículo, é do Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 17. E diz, Jesus orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Novamente no singular, não é as tuas palavras, é a tua palavra. E nós vamos entender um pouquinho o que é verdade, e a tua palavra é verdade, logo adiante. Tá? Então, vamos à oração deste dia, escrita por David Denneke, pelo jeito é inglês ou estadunidense. Ó Deus, somos incapazes de compreender o que é espiritual. Somos incapazes de compreender o que é espiritual. A gente fica mais imaginando do que compreendendo, de verdade. Teu ser, tua vontade e teu mandamento, no singular, são por demais elevados e importantes. Nós o sabemos, mas não o compreendemos se tua palavra divina e tua luz não nos indicarem o caminho para ti. Nós o sabemos, mas não o compreendemos se tua palavra divina e tua luz não nos indicarem o caminho a ti. Relacione com agora o texto que eu vou ler para ver o que é esta palavra, esta verdade profunda, tá? O primeiro texto é da carta de João, primeira carta de João, que é um livro pertinho do Apocalipse já, em 3 cartas de João, da primeira carta de João, capítulo 3, versículos 19 a 24. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 19 até 24. E está escrito assim: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se às vezes nós não estamos seguindo a verdade, o nosso coração nos acusa e diz: olha, tu está te enganando a si mesmo, se enganando a si mesmo,
além disso enganando os outros. Por isso, tu não consegue ficar tranquilo. Tu sabe que está fazendo alguma coisa que não está legal. Mas Deus é maior do que nosso engano e auto-engano. Porque às vezes a gente acha que tem certeza. Tem que cuidar quando usa o nome de Deus e diz, eu tenho certeza porque eu li na Bíblia. Aqui é só isso, só ler na Bíblia. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança em Deus e aquilo que pedimos, dele recebemos. E aquilo que pedimos, dele recebemos. Se nosso coração não nos acusar, sabemos que estamos seguindo a verdade. E se pedimos, recebemos. Esse pedir e receber, tem gente que Deus é assim uma espécie de mágico ou banco, e essas coisas são materiais e como nós queremos, são da nossa vontade. Mas a gente pode pedir outras coisas também, que não são materiais e nem egoístas, não é verdade? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável diante de Deus. O que é isto? O que é agradável? O que realmente é agradável diante de Deus? Rituais? Palavras? Cumprir normas morais? Vamos ver, o texto vai dizer. Ora, o seu mandamento, no singular, o seu mandamento, o maior deles, é este: que creiamos em seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou. Não é leizinha, moral, nem ritual de igreja, nem rituais externos, orações bonitas, ou ficar ajoelhado em casa. Não é isso. O mandamento é este: que nos amemos uns aos outros. A carta de João também diz: aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, mas trata mal os outros, que é injusto com os outros, que oprime os outros. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, é mentiroso. Já não acompanha a verdade, porque Deus é amor. Deus não é rituais, não é leizinha, não se mede pela moral ou pelos rituais, mas pelo amor. Isso é seguir a verdade que está na palavra, não nas palavras, na palavra de Deus. Deus é amor e nos amemos uns aos outros. E aquele que guarda os seus mandamentos, a sua vontade, permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Qual é o Espírito que ele nos deu? O amor, a misericórdia, o perdão, a paz, a solidariedade. O Espírito, aí a gente já começa a ver o que é Espírito na Bíblia, né? Não é um negócio que fica voando por aí. Não é um negócio que vem de fora e entre nós assim. É sua palavra, a sua verdade, a sua vontade, que é nos amemos uns aos outros. Assim, cumprindo o que Cristo fez e ordenou.
porque a palavra de Deus ordena. Então, foram os 2 versículos, a primeira leitura. A segunda leitura continua no livro de Juízes. Hoje está no capítulo 16 de Juízes, versículos 4 a 22. Se vocês lerem, vocês vão ver direitinho o que é a construção literária de um mito. Por que na Bíblia não pode ter mitos? Né? Pode, é religião também. Religião do Oriente, que tinha exatamente aquilo que está lá, é um exemplo de como se constrói de uma história mitológica construída. Lembre-se, a Bíblia é um livro religioso, não é um livro de relatos históricos. Também aparecem ali, verdade, fatos que aconteceram, mas é uma construção com linguagem religiosa, tá? E uma das linguagens religiosas é o mito, e isso aparece muito na Bíblia, tá? Principalmente no Antigo Testamento, mas no Novo também aparece, tá? Então a gente filtra de dentro dos mitos um pouquinho da verdade daquela época, tá? Que o livro de Juízes é claramente de muita guerra, muita sacanagem, muito sangue. Se dizes que amas a Deus, mas odeias o teu próximo, és mentiroso, porque Deus é amor. Então na Bíblia não é só relatos, coisinhas certas, inclusive coisas erradas, que no povo judeu também aconteciam, e às vezes são chamados de heróis, esses caras, porque eles estão mais trabalhando pelo Estado, pela força do rei, do que pela força real de Deus, e viraram mitos, porque defendiam o exército dos opressores. Desculpa, eu falei demais, tá? Mas é assim, a gente olha isso com calma, porque a gente não foge da verdade, né? Deus é espírito e verdade, e deve ser adorado, amado e seguido na verdade. Um bom dia.